Olá, vamos dar continuidade ao nosso projeto de leitura da Palavra de Deus, a qual nós já estamos caminhando. Lemos já o livro de Mateus. Eu quero deixar para você o QR Code do livro de Mateus, do caderno de Mateus, para que você possa estar baixando, assistindo os vídeos e estar completando esse caderno, preenchendo ele. E depois você vai encadernar e vai ter um grande material em mãos. Por isso é importante que você inscreva-se no nosso canal, que você ative as notificações. E uma vez inscrito, você pode ver os vídeos sobre o Evangelho de Mateus e poder preencher. Agora nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos entrar hoje no 17º capítulo, capítulo 17 deste livro, o qual nós temos falado sobre o início da Igreja de Cristo. Estamos agora falando sobre a viagem missionária. Já lemos a primeira grande viagem missionária, agora estamos entrando na segunda viagem missionária de Paulo. Por isso é importante também que você baixe o caderno, venha escrever tudo aquilo que o Senhor tem nos revelado, todos os ensinamentos que Deus tem nos dado, porque eu tenho certeza, um deles vai servir para a sua vida, para esse momento que você possa estar passando. Faça isso, volte, veja, desde o capítulo 1 até onde nós estamos hoje, em 17. Venha participar desse projeto, esse projeto que nós intitulamos Alimente-se da Bíblia, aprendendo mais com a leitura da Palavra de Deus. Participe, tenho certeza, Deus ele vai falar com você poderosamente, Deus vai trazer revelações para você usar no seu dia a dia, para você, quem sabe, usar a pregação da Palavra de Deus. Então faça isso, participe desse projeto. Tenho certeza, Deus tem grandes coisas para nos dar e nos revelar. E o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, ele vem com 3 assuntos. São eles: em Tessalônica, do versículo 1 ao versículo 9, em Bereia, versículo 10 ao 15, e em Atenas, versículo 16 ao versículo 34. Aqui, esses 3 assuntos, eles estão falando, todos eles, sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Já lemos no vídeo anterior o início desta grande viagem, onde eles foram presos, Paulo e Silas foram libertos da prisão, e agora vamos dar continuidade a esta viagem. Então, convido você já a pegar o caneta, pegar o papel, que você já deve ter impresso, e você vai anotar o que nós vamos falar. O primeiro assunto, então, que nós vamos ler nesse vídeo é em Tessalônica, que vai do versículo 1 ao versículo 9. Vamos ler? Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens, que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Após a miraculosa libertação de Paulo e Silas da prisão, que nós lemos no capítulo anterior, Paulo e Silas agora eles prosseguem a sua viagem missionária. Eles são guiados
pela soberana mão do Espírito Santo. E eles saem dali e eles vão até a Tessalônica pregar o Evangelho. Tessalônica, que era a capital da província da Macedônia. Lembrando que eles estão sendo movidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o texto vai nos declarar que, mais uma vez, apóstolo Paulo, ele coloca em ação o mesmo critério missionário. Qual era esse critério? Paulo, ele tinha como sua visão missionária, primeiramente, pregar nas sinagogas. Ali ele iria encontrar judeus e pessoas que eram simpatizantes da palavra, aonde seria mais fácil ele poder pregar e poder anunciar a Jesus Cristo. Lucas, ele vai descrever aqui em 3 verbos a ação de Paulo nesta sinagoga. E são elas. Primeiro, vai dizer que Paulo, no versículo 2, ele discutiu, ou seja, ele expôs a palavra. Esse discutir não é briga, ele não brigou. Ele discutir quer dizer, ele explanou, ele expôs a palavra de Deus. Paulo, ele abre as Escrituras e ele mostra o verdadeiro significado das Escrituras. Ele não traz um pensamento novo, ele não traz uma visão nova, ele apenas revela a verdadeira intenção da palavra, o que ela realmente queria dizer. Hoje, as pessoas, elas abrem a palavra e querem inventar coisas, querem colocar coisas, querem botar novas ideias, novas visões, distorcendo o que realmente a palavra ela quer dizer. Paulo não. Paulo, ele trazia uma revelação do que realmente, verdadeiramente, as Escrituras queriam dizer. A visão distorcida estava nas mãos dos judeus. Eles não estavam entendendo ou interpretando a palavra da maneira como ela deveria ser interpretada. Então, Paulo, primeira ação de Paulo nessa sinagoga, ele discute, ele expõe a verdadeira intenção da palavra de Deus, a verdadeira revelação da palavra de Deus. Lembrando que a verdadeira revelação, ela traz libertação, ela abre os nossos olhos. Após ele expor a palavra, no versículo 3, vai dizer que ele explicando, ou seja, Paulo, ele colocava as Escrituras ao lado da realidade. Isso era explicar. Paulo mostrava, trazia para aquele momento aquilo que já estava escrito. Por exemplo, o que estava escrito em Isaías 53, em Salmos 22, o qual esses textos faziam referência à vida, à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então Paulo, ele discute, ele expõe, ele mostra para os judeus nas Escrituras, nos escritos do profeta, o que realmente eles estavam falando. Nada mais era do que falando por revelação sobre a vida, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E por último, no versículo 3, provando, declarando, anunciando a verdade. A conclusão da sua pregação era clara. Ele vai dizer, e este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo, o Messias, o prometido, o Filho do Deus Altíssimo, o único Salvador. Então, essa foi a mensagem que Paulo, ele prega na sinagoga. Ele discute, ele expõe, ele explica, ele compara e depois ele declara, ele prova que realmente as Escrituras falavam unicamente de Jesus Cristo. Esse Jesus que ele estava anunciando ali em Tessalônica. O profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 11, vai dizer assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Essa é uma grande característica da palavra. Todas as vezes que ela é pregada, todas as vezes que o Espírito Santo nos usa para pregar a palavra, falar da palavra, assim como Paulo, discutir, explicar, provar, todas as vezes que nós anunciamos a palavra, ela não volta vazia. Ou seja, o que nós vamos ver aqui é que a pregação fiel do Evangelho sempre produzirá uma resposta, seja ela positiva ou seja ela negativa. A palavra de Deus sempre exigirá uma resposta daqueles que a ouvem. E aqui, em Tessalônica,
nós vamos ver as duas reações. Muitos se converteram, muitos apoiaram o apóstolo e outros geraram oposição. E a questão da oposição aqui não foi uma questão doutrinária. Não, a Bíblia deixou bem clara. Aqui eles se levantaram em oposição por causa da inveja, porque eles viram que a sua influência, a influência dos líderes judeus, perdeu autonomia, perdeu força. Quando as pessoas ouviram Paulo pregando, rapidamente eles aderiram ao Evangelho, aderiram à pregação de Paulo, e os líderes judeus, os sacerdotes ali, eles viram que estavam perdendo membresia, perdendo a influência, a autoridade que eles tinham. Então, por inveja, diz a palavra. E hoje, infelizmente, não é diferente. Hoje, muitas pessoas, por inveja, se levantam contra a verdadeira pregação do Evangelho. Estão acostumados a manipular, estão acostumados a colocar a sua autoridade sobre a vida das pessoas. E quando alguém chega ministrando o Evangelho, ministrando a libertação em Cristo, ministrando essa nova visão, ministrando a visão do reino para as pessoas, rapidamente a inveja ela toma o coração e essas pessoas se tornam opositores da verdadeira pregação do Evangelho. E em relação aos opositores, Lucas ele faz uma declaração que me chamou a atenção. Diz aqui que os instrumentos utilizados para gerar perturbação foram pessoas desocupadas. Olha só o que Lucas ele declara, que as pessoas que foram procuradas para gerar perturbação foram pessoas desocupadas, pessoas com a mente vazia. E há um ditado que diz aí no mundo que mente vazia é oficina do diabo. Então, pessoas com mente vazia, pessoas desocupadas, foram utilizadas para gerar perturbação no meio daquele povo. Pessoas sem objetivos, pessoas sem metas, pessoas sem princípios. Lucas ele faz um paralelo, uma comparação em pessoas perversas com pessoas desocupadas. Por isso, é importante nós termos sempre a mente ocupada, e ocupada com as coisas certas, ocupada com a palavra, ocupada com o reino, ocupada com amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não seja uma pessoa com a mente desocupada, porque você pode ser influenciado e você pode ser usado de maneira errada e se tornar um opositor da verdadeira pregação. Então, esse paralelo que Lucas faz de pessoas perversas com pessoas desocupadas, muito bem, nós poderíamos encaixar isso nos dias de hoje. Não mudou. Ainda continua sendo pessoas desocupadas, usadas pelo inimigo para gerarem oposição ao Evangelho. Então, isso é uma mensagem atemporal. Foi para aquele tempo e ainda é para os nossos e continuará sendo até a volta de Cristo. Pessoas desocupadas, pessoas que não têm meta, não têm objetivo, não vivem em princípio, essas pessoas são facilmente usadas como opositores, pessoas perversas, para atrapalharem o crescimento do reino de Deus. Nós vemos também aqui que Jason, um homem que foi convertido ao Evangelho, nós vemos na vida dele o custo de um discipulado. A vida de Jason vai nos mostrar que andar com Cristo tem um preço. E um preço, muitas vezes, alto. Jason e os outros que se converteram junto com eles entenderam que andar com Cristo tem um preço a ser pago. Olha o que diz Lucas, capítulo 9, 23. Eles sentiram na pele esse versículo que diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o preço do discipulado. Jason e aquelas pessoas sentiram na pele este preço a ser pago. Mas pagaram com alegria, pagaram sorrindo, alegres, porque entenderam que eles estavam servindo a Jesus Cristo. E possamos também entender que andar com Cristo não é de qualquer jeito.
servir a Cristo, viver o reino, não pode ser de qualquer jeito. Há um preço, há um discipulado, há uma cruz que nós temos que carregar, uma renúncia que precisa ser feita e darmos os passos indo seguindo a Cristo Jesus. No versículo 6, nós vamos ver uma declaração muito poderosa. Aqueles que eram os opositores do Evangelho, eles fazem uma declaração. Realmente, eles, sem perceberem, eles falam uma grande verdade. Eles vão dizer assim: e esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo chegaram aqui. Que verdade gloriosa! Isso nos revela que o Evangelho é revolucionário. Aonde ele chega, ele causa uma transformação. Aonde o Evangelho chega, ele causa um rebuliço santo, porque ele é revolucionário. E esta acusação que eles falaram não é uma acusação, mas sim um elogio, porque aqueles homens que chegaram ali, Paulo e Silas, eles chegaram trazendo uma revolução, trazendo a palavra, trazendo luz para o meio da escuridão. Então, essa declaração, esses homens que chegaram trazendo conturbação, causando alvoroço, queridos, isso é um elogio, porque eles chegaram realmente pregando o Evangelho e fazendo uma grande mudança naquela cidade. O Evangelho, de fato, ele vira o mundo de ponta a cabeça, porque os princípios do Evangelho, porque os valores do reino de Deus, eles são totalmente opostos aos valores deste mundo. Por isso que aonde o Evangelho chega, ele causa perturbação. Porque o que para o mundo é desordem, para Deus é a restauração da sua vontade, da sua ordem divina. Agora Paulo, ele vai fazer uma outra revelação que me chama a atenção e que é importante para o reino de Deus. É importante para que o reino de Deus continue crescendo, para que o Evangelho continue sendo pregado a todos os cantos dessa terra. Vamos ver o que diz em Filipenses 4, 14 e 16. Esse texto de Filipenses, capítulo 4, ele é um paralelo ao capítulo 17 de Atos. Ele está fazendo menção a esse capítulo. Diz assim: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidades. Paulo aqui, ele está fazendo referência à importância da colaboração financeira dos irmãos de Filipenses à obra missionária. Como é importante pessoas contribuírem financeiramente para que a viagem missionária, para que a missão missionária, ela continue na obra da terra. Paulo, ele declara aqui que ao contribuírem, eles se tornaram participantes daquela obra. Todas as vezes que nós, em nossas igrejas hoje, nós levamos a nossa oferta, nós entregamos os nossos dízimos, nós nos tornamos participantes da obra de Deus, da missão evangelística aqui na terra. Não é só levar dinheiro para a igreja, é se tornar participante. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos a disponibilidade de ir a um campo missionário, nós não temos a disponibilidade de entrar na casa de alguém, de levar, quem sabe, uma cesta básica para alguém, atender uma necessidade, mas se nós não podemos ir fisicamente, nós podemos abençoar aqueles que vão, dando a eles as condições financeiras, através da oferta, através dos dízimos. Nós estamos contribuindo, sendo participantes, não indo, mas abençoando aqueles que vão. Por isso que Paulo declara: vocês se tornam participantes da obra missionária. A oferta não era caridade, não era esmola, mas era uma expressão de amor pela obra de Deus, pela vida daqueles que haveriam de ser alcançados. É um ato de solidariedade com a causa do Evangelho.
Então, quando nós ofertamos e dizimamos, nós estamos sendo solidários com o Evangelho do Reino. No versículo 17, Paulo ainda vai dizer o que pode ser creditado na conta de vocês. Paulo ele entendia que a oferta era como um investimento espiritual. Paulo diz que essa atitude ela é creditada na conta de vocês. Então, todas as vezes que nós agimos dessa forma, contribuindo com o Evangelho, a nossa conta espiritual ela está sendo acrescida, estamos colocando crédito na nossa vida espiritual. Entenda isso, dar não empobrece, dar acrescenta na nossa conta espiritual e ainda mais, produz fruto para a glória de Deus. Por isso, se você ainda não é um ofertante na obra de Deus, seja um ofertante com amor, com alegria. Se você ainda não é um dizimista, seja um dizimista fiel na obra de Deus, porque você vai ser coparticipante desta obra missionária. Você vai agir com alegria, com amor, e você vai gerar frutos para a glória de Deus. Faça isso e você vai ver a diferença na sua vida financeira, na sua vida em geral. Você vai ver uma grande transformação. E por último, ainda falando sobre essa contribuição financeira, no versículo 19, Paulo ele vai declarar uma grande promessa, que diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A promessa é que Deus irá suprir todas as necessidades. Entenda isso. Não é todos os desejos, mas sim todas as necessidades. Deus ele vai honrar, nos abençoando no básico, em tudo aquilo que é necessário, não em todos os nossos desejos, não em todos os nossos caprichos, mas Deus ele tem compromisso com a necessidade, com o necessário, com o básico, com o principal. Ele diz, Paulo declara, meu Deus, ele vai suprir todas as vossas necessidades. Então, abrace o Evangelho. Se você não pode ir ao campo missionário, abençoe aqueles que podem, através dos dízimos e ofertas. Seja um ofertante, seja um dizimista, e Deus vai suprir as necessidades.